Olá, meu nome é Noam e eu sou um rabino judeu do povo de Israel. Judeu é da tribo de Judá, que é uma das tribos do povo de Israel. Vamos falar sobre 7 leis universais. As 7 leis de Noé. Essas 7 leis vêm do livro da Torá, mas não aparecem na Torá escrita. Elas estão lá apenas de forma implícita. A interpretação dessas leis pode ser encontrada na Torá oral. A Torá oral foi transmitida de geração em geração, desde o profeta Moisés, que a paz esteja com ele. Recebeu a Torá de Deus no Monte Sinai. No Monte Sinai, Moisés recebeu a Torá escrita e a Torá oral. A Torá oral explica a Torá escrita e também explica os 7 mandamentos para toda a humanidade, que também são chamados de 7 leis de Noé. Noé foi o homem que sobreviveu ao dilúvio, quando Deus ficou irado com a humanidade e cobriu o mundo com água, matando tudo que existia. Viveu na terra apenas Noé, sua família e os animais que ele trouxe para a arca ou para o barco de Noé não morreram. Noé construiu a arca. Esse barco, de acordo com as instruções que recebeu de Deus, todas as pessoas riram de Noé, só porque ele construiu a arca, o grande barco. Noé disse a eles que haveria uma grande chuva, um dilúvio que lavaria todo o mundo. Toda essa história aparece na Torá. A maioria das pessoas no mundo conhece essa história, mas o que muitas pessoas não sabem é que depois que o dilúvio acabou, a chuva parou. Noé saiu junto com toda a sua família e os animais que estavam na arca. E Noé recebeu 7 leis, mandamentos de Deus, 7 leis para todo o mundo. E por quê? Todos que estão hoje no mundo, na verdade, descendem de Noé, que continuou a existência da humanidade no mundo. Essas leis são chamadas de 7 leis dos filhos de Noé e pertencem a todo o mundo e não apenas ao povo de Israel, aos judeus. Para os filhos de Israel, os judeus, existem 613 leis, mandamentos que nos obrigam como judeus. Mas todas as pessoas do mundo devem observar as 7 leis de Noé, que ele recebeu depois que deixou a natureza. E como eu disse, essas leis não são explicadas na Torá escrita. Elas são explicadas na Torá oral, que é falada hoje. Vamos explicar essas 7 leis importantes, que todos nós devemos manter. Apenas ouça e aceite-as por si mesmo, e não porque elas fazem muito sentido. Aceite-as por si mesmo, porque a Torá nos orienta a fazer assim. A Torá toda vem de Deus. Deus nos orienta sobre o que fazer e o que não fazer. A Torá é as palavras de Deus. A Torá nos explica o que fazer. Como eu disse, existe a Torá oral, a falada. E nós devemos aceitar essas leis sobre nós, porque vem da Torá e, na verdade, vem de Deus. Essas leis foram dadas a Noé. Eu quero explicar as 7 leis de Noé e como elas trazem paz ao mundo, como elas melhoram as relações entre os países e entre os povos do mundo, e também as relações dentro dos diferentes povos. Essa é a resposta que a Torá dá para a paz mundial. Se quisermos ter uma paz assim, uma paz mundial, isso só pode acontecer se ouvirmos as palavras de Deus. As palavras de Deus foram escritas na Torá. E essas 7 leis são leis que cada povo e cada nação devem respeitar e aceitar para si. Um país que seguir essas leis será um país forte. E essa é uma promessa de Deus. Em um país assim, haverá verdadeira paz. Um país assim receberá todas as bênçãos de Deus. E quando chegarmos ao tempo da redenção, de acordo com o que todos os profetas dizem, esta geração é a última geração do exílio. E a primeira geração da redenção, todo aquele que decidir aceitar essas 7 leis, porque elas vieram do livro da Torá e vieram de Deus, Deus as deu. Para todo o mundo, não apenas para um povo. E isso está escrito no livro da Torá. E todo aquele que guardar essas leis terá uma parte na redenção completa. A redenção chegará muito, muito em breve. Hoje,
eu quero explicar um pouco sobre essas 7 leis com a ajuda de Deus. A primeira lei: é proibido adorar ídolos. Nós acreditamos apenas em um Deus, ele é um, e não há outro. Mas o que isso realmente significa? Não podemos representar Deus, explicá-lo de qualquer forma. Deus não tem forma, ele não tem corpo. Deus é algo que os seres humanos não têm capacidade de entender a grandeza dele. Se alguém se prostra diante de uma estátua, ou se há quem acredite que uma pessoa é Deus, isso é proibido. Hoje, há pessoas que acreditam no poder do dinheiro, no poder de si mesmas. E também perseguir dinheiro e poder é ir contra Deus. Há pessoas que perseguem seus desejos, como comer, beber, sexo, honra e muitas outras coisas. Nossa crença é que há um Deus único e que somos seus servos e não de mais nada. Podemos acreditar em Deus, mas não saber realmente o que ele pensa ou sabe. E precisamos ser simples com Deus, e isso porque somos limitados na nossa compreensão dele. Podemos olhar para o mundo e ver todas as coisas maravilhosas que Deus fez e faz, mas não realmente entender. Deus estava antes de tudo que foi criado, e estará também depois. Deus será para sempre. Nós entendemos que Deus dá sustento ao mundo, dá vida a todo mundo. Deus vigia todo o mundo, mas nós, seres humanos, não conseguimos realmente entender. Deus. A Torá nos ensina como manter as leis do mundo. A Torá também nos adverte a não adorar ídolos, a não fazer imagens, a não nos prostrar diante de nada, além de Deus. Então, essa foi a primeira lei de Noé, e todo aquele que a cumprir, a bênção virá sobre ele. A segunda lei de Noé: é proibido amaldiçoar a Deus e seu nome. Isso é uma profanação do sagrado. Nós só precisamos louvar a Deus. Mas o que isso significa? O que significa amaldiçoar? Há uma maneira simples que qualquer pessoa entende que não se deve amaldiçoar. Mas às vezes, em nossas vidas, procuramos alguém para culpar pelas coisas que acontecem conosco. Nós ficamos com raiva das coisas que nos aconteceram. Precisamos entender que tudo o que Deus faz é bom. Precisamos fortalecer nossa fé de que tudo o que Deus faz é para o nosso bem. Fortalecer nossa fé em Deus. Tudo no mundo tem uma causa e efeito. Como humanos, não temos a capacidade de entender tudo o que acontece. Às vezes uma pessoa desmorona e xinga. Uma pessoa culpa Deus por seus problemas. Mas essa não é a maneira certa de agir. Você deve saber que isso é proibido. E que Deus guie o mundo com misericórdia, para que no final, todos sejamos reformados e bons. Outra coisa na segunda lei: é proibido amaldiçoar pessoas em nome de Deus. Não devemos usar o seu nome para isso. A terceira lei é que é proibido assassinar, e devemos respeitar a vida do outro. Mesmo que ele venha de outro país ou de outra tribo, vemos que há pessoas que matam, e isso é algo muito ruim aos olhos de Deus. A Torá nos ordena não tirar a vida de outro ser humano. Esta lei também aparece no livro dos Mandamentos. Deus disse ao povo de Israel nos Sinaíticos. Na verdade, é uma lei que qualquer um de nós pode entender, sem muita explicação. Mas o principal é guardar a lei. Não porque parece certo para mim, porque amanhã pode parecer certo para mim, mas porque a lei é uma lei de Deus. Uma lei que está escrita na Torá, né? Não estou falando aqui sobre guerra, onde alguém vem para te matar e você o mata. Ou se você está se defendendo, ou defendendo outras pessoas. Por exemplo, se há um ataque de terroristas, é proibido assassinar qualquer pessoa. Se alguém faz algo, leve-o ao tribunal. O tribunal cuidará dele. Não decida que você é o juiz e que pode tirar a vida de alguém. E tirar a própria vida e se suicidar também é algo proibido. Ninguém tem o direito de tirar a vida de outra pessoa, nem mesmo a sua própria. Não machuque os outros e não se machuque. A quarta lei aqui: relacionamentos proibidos. Toda pessoa deve respeitar o casamento, a mulher ao marido e o marido à mulher.
O casamento é uma coisa sagrada. É proibido ter relações sexuais fora do casamento. É proibido ter relações sexuais entre homens ou entre mulheres. É proibido ter relações sexuais dentro da família. Deus me livre com um irmão ou uma irmã, mãe, pai, filho ou filha. É proibido ter relações sexuais com uma mulher casada ou com um homem casado. É proibido ter relações sexuais com animais. Todas essas coisas são proibidas pela Torá. Precisamos respeitar a Torá. A Torá nos explica que um relacionamento saudável entre um homem e uma mulher casados, esse é o sistema correto. Vocês podem ver por si mesmos que nações e países que não respeitam essas leis perdem todas as bênçãos que têm. Eles têm guerras e muitos problemas. E esses problemas surgem porque não se respeitam essas leis. É muito importante que vocês entendam o quão básica é essa lei. Esse é o caminho que deve ser o caminho de Deus. A quinta lei de Noé: não roubar e respeitar a propriedade de cada pessoa. Se algo pertence a nós, podemos dar isso a outra pessoa, podemos vendê-lo e fazer o que quisermos com ele, porque é nosso. Não podemos pegar algo de alguém sem a permissão dele. Isso é chamado de roubo. A Torá nos ordena a não roubar. Essa lei faz muito sentido para nós como seres humanos. Essa lei também aparece no filme dos 10 Mandamentos. Mas nós seguimos essa lei, porque é uma lei que Deus nos deu na Torá, e não podemos pegar coisas que não nos pertencem. Isso pode ser até algo muito, muito pequeno, que pensamos que não tem importância, algo que nem mesmo alguém usa há muito tempo, e podemos dizer que com certeza eles também concordariam em nos deixar usar até um lápis. Precisamos ser sensíveis à propriedade dos outros. Pedir permissão para usar as coisas deles. Não roubar nada de ninguém. A sexta lei: respeitar todas as criaturas que Deus criou. Não é permitido comer um animal sem matá-lo. O que isso significa? Não podemos comer o animal enquanto ele está vivo. Não é permitido mutilar um membro de um animal vivo e comê-lo do corpo dele. Deus nos permitiu matar um animal e comê-lo. Deus nos permitiu, após o dilúvio, comer animais. Antes do dilúvio, antes da grande chuva, era proibido para os seres humanos comer animais, e todos eram vegetarianos. Segundo a Torá, há uma maneira de matar o animal antes de comê-lo. Se você é do povo de Israel, você deve seguir esse caminho. Mas se você não é do povo de Israel, você só precisa matar o animal antes de comê-lo. Coisa a mais: você não pode cozinhar o animal se ele ainda estiver vivo. Se ela não estiver completamente morta antes do cozimento, você não pode ser cruel e comê-la. A sétima lei: sistema de leis. Toda nação, estado ou tribo precisa de um sistema de leis. Deus diz que toda nação deve ter um sistema de leis segundo o qual viverá. Sem leis claras, haverá muito crime no mundo, haverá muitas guerras no mundo, haverá muita dor, muita tristeza no mundo, e cada um fará o que quiser. Deve haver um sistema de leis em cada país. O sistema de leis deve ser bom, justo e proteger as pessoas. E as pessoas devem cumprir a lei. Esta é mais uma lei das 7 leis de Noé, que precisamos cumprir. Se queremos que haja verdadeira paz no mundo, precisamos ouvir o que Deus nos diz. Deus nos diz que devemos nos comportar bem uns com os outros como sociedade. Essa é uma das coisas mais básicas que precisamos manter. Cada um de nós deve lembrar que Deus nos ama. E por isso nos deu leis sobre como ser boas pessoas no mundo que Ele criou. Precisamos lembrar. Quando seguimos essas leis, não as seguimos porque nos parecem lógicas, mas porque é assim que Deus quer, e fazemos a vontade de Deus.
Deus nos fala sobre isso, nos conta sobre isso, nos ordena. Deus nos diz isso. No livro da Torá. Então, essas são as leis de Noé. Toda pessoa no mundo deve cumprir essas leis. De acordo com o livro da Torá, essas são as leis que Noé recebeu de Deus depois que ele saiu da grande arca chamada em hebraico, de Teva, a arca de Noé. Lá, Noé salvou toda a sua família, e assim continuou a espécie humana. A grande chuva, o dilúvio, matou tudo que estava vivo antes na terra. Apenas Noé. Sua família e os animais que estavam com ele sobreviveram. 7 leis que toda a humanidade deve seguir. Noé recebeu de Deus, e toda pessoa, homem ou mulher, no mundo, deve cumpri-las, não importa de onde venham. Vocês querem verdadeira paz no mundo? Vocês querem verdadeira paz entre vocês e seus amigos? Paz verdadeira com seus vizinhos, com outro país. Comecem a cumprir essas leis? Deus quer apenas o bem para todos nós. Muito obrigado e tchau.